Insider. A gente vai começar o nosso Insider IFB, uma parceria do iFood Benefícios com a ThinkWork. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre parentalidade no mercado de trabalho. Vou compartilhar minha tela. Opa, cadê minha tela? Vou compartilhar minha tela para a gente começar e o pessoal também vai entrando ao longo do caminho. Só um segundo. Tá, ok. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Vamos sim, Tati. Legal, boa. Então vamos lá. Como eu falei, essa é uma parceria, uma iniciativa do iFood Benefícios junto com a ThinkWork. Todo mês a gente traz um tema estratégico de gestão de pessoas, alguma coisa que está acontecendo para ajudar a antecipar essas mudanças e o RH ter tempo para se preparar para o que está por vir. A gente sabe que nem sempre é tão fácil ou rápido mudar as práticas de recursos humanos nas empresas, então quanto antes a gente souber das próximas ondas, melhor. O nosso papo é dividido em 3 partes, então a gente começa com uma visão macro do que está acontecendo, entra aí em dados, exclusivos da ThinkWork, dados estratégicos e indicadores, e mostra também os próximos passos. Começando pela parte macro. Nosso insider de hoje, a gente vai falar sobre parentalidade, trazendo pesquisas, trazendo dados da nossa pesquisa sobre parentalidade no mercado de trabalho. Mas por quê? Por que que esse tema é importante? Não é um tema só diversidade e inclusão, né? É um tema super estratégico. Quando a gente olha as taxas demográficas do mundo todo, a gente sabe que a gente caminha para um envelhecimento muito rápido da população. Isso está ligado, sim, aos fatores de trabalho, né? Pais e mães sentindo o peso da parentalidade, do cuidado nas suas carreiras, acaba que por trabalho e por vários outros fatores as pessoas estão tendo menos filhos, né? Isso impõe desafios para todo mundo, para empresas, para governos, para a sociedade e também para o profissional de RH. Então é isso que a gente vai discutir hoje no nosso Insider. Alguns pesquisadores, eles defendem a tese que a gente chegou no nosso inverno demográfico. O que que é isso? Está nascendo menos bebês do que seria o suficiente para manter estável a taxa de humanos, de pessoas no planeta, né? Eles estimam que essa taxa de fecundidade deveria ser de 2,1 a 2,2 filhos. No mundo, a gente está nessa 2,1, 2,2 filhos por mulher, mas quando a gente olha alguns países, inclusive o Brasil, a gente vê como isso está abaixo, né? Então, o Brasil hoje é de 1,6, ou seja, abaixo dessa taxa de reposição, e vocês podem ver com uma queda muito acentuada, né? Então, é impressionante quando a gente olha Estados Unidos, que é uma nação rica, e sempre quando a gente aprende sobre demografia, a gente sempre aprende que os países ricos têm menos filhos do que os países mais pobres. Mas quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, hoje Estados Unidos está com uma taxa de fecundidade maior do que do Brasil. Então, isso é bem preocupante, porque é um envelhecimento, uma queda muito rápida, muito acentuada, no mesmo ritmo do que a gente vê no Japão. Quais as consequências disso? Geralmente a gente fala muito sobre previdência privada, né? Quando a gente discute envelhecimento da população, o tema vem na nossa cabeça e o tema discutido geralmente é previdência privada. Mas quando a gente começa a se aprofundar nesse tema, a gente vê que o impacto é muito maior, muito mais complexo e muito mais profundo. Então, tem sim a questão da previdência, como é que a gente, com menos jovens e mais velhos, como é que a gente vai sustentar, vai manter os cuidados para essas pessoas mais velhas. É,
como é que a gente vai pensar em escola, em educação, porque com menos crianças a gente vai ter menos jovens para estudar, a gente vai ter menos colégios, então toda essa economia também da educação é uma que vai ter impacto. Tem alguns estudos que mostram que esse ano os Estados Unidos chegou nesse ponto de ter menos alunos entrando na escola, assim, do que dos alunos que estão se formando. Isso acaba tendo impacto também na produtividade. Então, os estudos mostrando que a gente vai ter que trabalhar 4 vezes mais para manter o padrão de vida que a gente tem hoje, né? Isso afeta o governo, porque com menos gente trabalhando ou simplesmente menos gente, você tem menos coleta de impostos, né? Afeta completamente as políticas públicas. Então, as consequências disso envolvem realmente toda a sociedade, uma discussão que não pode ficar só em governo, porque é algo que vai ter um impacto para todos nós. E quando a gente olha para os desafios corporativos, né? De novo, a gente vai ter trabalhadores e clientes mais velhos, então a gente vai ter que pensar em produtos e serviços para essas pessoas mais velhas. A gente vai ter essa crise da previdência que a gente sempre fala. A gente vai ter menos estudantes, a gente vai ter menos impostos, a gente vai ter mais concorrência, a gente vai ter menos mão de obra. Então, se hoje a gente já tem essa briga por talentos, imagina quando a gente não tiver mais jovens, né? A gente vai ter é, maior demanda por cuidado. Então, hoje a gente vai falar da parentalidade, das pessoas que têm que cuidar dos filhos. Mas quando a gente já está vivendo um momento que muitos têm que cuidar dos filhos e dos pais idosos, né? Então, se as políticas das empresas hoje já não suportam esse cuidado com os filhos, como é que vai ser quando a gente tiver ainda o cuidado, né, com mais idosos? Então, toda essa reflexão que a gente precisa fazer e que a gente precisa começar a mudar mais, a mudar desde já. No Japão, a gente já está nessa taxa de 1 em 10 pessoas no Japão já tem mais de 80 anos, né? É uma taxa muito alta, mas a metade das empresas no Japão depende de trabalhadores com mais de 70 anos, né? Então, o que é uma carreira para um funcionário com 70 anos? E mais, até hoje em dia, muitas das empresas têm aposentadoria compulsória, né? Com 50, 55 anos, o mundo corporativo já está expulsando os talentos. Então, sim, nesse mundo que a gente vai ter mais idosos do que velhos, essa já é uma política que também não faz sentido. E aí, a gente tem aqui uma brincadeira, que a gente chama de quiz, né? Então, já que a gente está falando que o trabalho impacta, sim, nas taxas de fecundidade, na decisão das pessoas de terem filho, o inverso também acontece, né? As pessoas também acabam tendo que decidir de desistir de um trabalho porque têm um filho, né? Talvez elas não achem oportunidade. Então, eu queria saber, chute, né? Quanto que seria a porcentagem dessas pessoas que desistiram de uma vaga por conta da parentalidade? A gente pode colocar a pesquisa na tela, Marte, por favor, que a gente todo mundo chuta. Qual a resposta certa? Então, aqui tem sim uma resposta certa, mas é chute. Legal, tudo bem. Dá só mais um minutinho e a gente fecha. A gente está com um empate aqui. Tá bom, vamos fechar. A gente teve um empate aqui, né, entre 37% e 41%. Vamos dizer que alguém acertou 41%, né? Então, 41% das pessoas que têm condições de trabalhar desistiram de uma vaga, de uma oportunidade de emprego por ter filhos. Então, a gente vai apresentar esses dados mais detalhados para vocês. Tenham em mente esse contexto global que a gente está vivendo,
porque, de novo, a gente não está aqui só falando de políticas para quem tem pais e mães, a gente está falando de um problema muito maior que a nossa sociedade está a ponto de enfrentar, ou já está enfrentando e ainda não está percebendo as consequências disso. Então vamos lá, vou passar palavras para o Matias agora. Legal, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Agora, nessa próxima etapa aqui do nosso Insider, junto com o iFood Benefícios, a gente vai falar então dos resultados da pesquisa que a gente conduziu, a pesquisa sobre parentalidade. Pode passar para o próximo, Tati. Nessa pesquisa, a gente ouviu 722 pessoas de todo o Brasil, e a gente vai ver na sequência também públicos diferentes, mas alguns destaques já para a gente acompanhar durante a nossa conversa. Algo que ficou bem claro para a gente é como as pessoas que não têm filhos muitas vezes percebem ou imaginam que o impacto que a parentalidade teria seria mais negativo do que de fato as pessoas que têm filho afirmam ser, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. A gente viu que, de fato, o impacto para mulheres é maior que para os homens, é uma questão bem sensível para a gente aqui, também vai aparecer em diversos dados que a gente vai olhar, e também a gente conseguiu mapear algumas situações em que os cuidados precisam ir além, né? Nem existem parentalidades em formatos diferentes. A gente está falando aqui de quem tem pais divorciados, casos de filhos adotivos, filhos com deficiência, enfim, diferentes situações da parentalidade que fogem do comum e que precisam às vezes de um cuidado ainda maior, tá bom? Para a gente começar a nossa conversa, para a gente entender um pouquinho quem que a gente ouviu e como é que vão funcionar nossos comparativos. A gente ouviu 8 públicos diferentes aqui nessa pesquisa, com perguntas diferentes para cada um deles. Primeiro, a gente dividiu os respondentes entre quem está empregado e desempregado, e cada um desses grupos, de novo, entre quem tem filhos e quem não tem filhos, né? E depois a gente separou também a opinião de homens e mulheres, então, entre quem tem filhos, entre pais e mães, e quem não tem filhos, homens, mulheres que não têm filhos. Claro que o grupo maior aqui da nossa pesquisa, onde a gente focou, foi nessa trilha de quem está em cima aí na nossa imagem, né? Quem está com os números em vermelhos, são pessoas empregadas com filhos, é quem a gente queria ouvir principalmente, e aí sim, separação entre mães e pais que estão trabalhando com filhos, tá bom? Mas a gente vai ver um pouquinho dos resultados de cada um desses grupos. Começando por quem está desempregado no momento. A gente tem alguns dados interessantes aqui de quem está desempregado e não tem filhos. Nesse grupo, metade pretende ter filhos, metade não pretende ter filhos no futuro. Para quem não pretende ter filhos, a gente já vê aqui uma primeira diferença entre homens e mulheres. Quando a gente pergunta quem não pretende ter filhos por conta da carreira, por quem avalia que pode ter algum impacto negativo e já descarta esta possibilidade logo de cara. 21% das mulheres aqui falaram para a gente que sim, não pretendem ter filhos por conta da carreira, e 14% dos homens. Do outro lado, para quem pretende ter filhos, a gente viu um peso muito grande da parentalidade com um ambiente favorável e com um programa, pacote de benefícios positivos para atrair essas pessoas, né? Então, quem pretende atrair pessoas jovens e que, em algum caso, não tenham filhos ainda, políticas e práticas voltadas para a parentalidade são bastante positivas, até mais do que para quem já tem filhos, né? Isso foi um resultado também interessante da nossa pesquisa. Então, quem já tem filhos já passou por algumas etapas desse processo. Quem ainda está pretendendo ter filhos, aí principalmente ali a questão de pré-natal e cuidados durante a gestação, tem um impacto muito grande aqui também para atração e retenção. Pode passar, Tati. Vamos olhar agora quem está desempregado e tem filhos. Desse grupo, pouquinho mais da metade das mulheres afirmaram para a gente que não estão no mercado de trabalho hoje, justamente por terem filhos e precisarem cuidar dessas crianças, né? 57% das mães. Entre os pais, esse percentual ficou menor, mas também existe ali 27% dos respondentes homens com filhos que disseram para a gente que estão nessa mesma situação. Então, estão em casa para esse cuidado dos filhos. A gente perguntou para esse grupo também um primeiro impacto da parentalidade sobre a vida pessoal. A gente não conseguiu avaliar com eles a questão do lado profissional, mas sim o lado pessoal, e para eles se mostrou como bastante positivo a parentalidade no que diz respeito ao aumento da felicidade deles, aumento na taxa de risadas, atividades com familiares e convivência e relacionamento com familiares de maneira geral. Então, a gente vê também que tem impactos positivos, em geral, até mais do que negativos, como a gente comentou lá no início.
E do outro lado, quando a gente olha para impactos negativos, ficaram mais evidentes para a gente aqui, questão de depressão, dores no corpo, nível de ansiedade, nível de estresse e irritação. Esses foram os impactos mais negativos, embora aqui a gente tenha acabado de mapear na ThinkWork também uma pesquisa sobre saúde mental, e já fica nosso convite para o mês que vem do nosso Insider com iFood Benefícios, que vai ser sobre esse tema. A gente vai justamente explorar ali mais a questão do impacto da saúde mental em geral na população, e a gente vê que esses aspectos aqui também apareceram, tá? Então, não necessariamente tem a ver só com a parentalidade. Vamos passar agora para quem está empregado, e a gente vai ver aqui algumas diferenças entre quem tem e não filhos, tanto no impacto na vida pessoal quanto profissional. Começando pela vida profissional, primeira questão interessante para a gente aqui é dizer que sim, a gente mensurou 15 aspectos diferentes na vida profissional, tá? Então a gente está falando aqui de comprometimento, empenho, horas extras, promoção e por aí vai. Em todos esses 15 aspectos, quem não tem filho imagina que o impacto da parentalidade é mais negativo do que quem tem filho de fato afirma ser, tá? Então, de fato, existe um mito aí do impacto da parentalidade, ela impacta, mas não tanto quanto as pessoas que não têm filhos imaginam. Onde que realmente a parentalidade pesou mais para quem tem filhos? Na realização de tarefas fora do expediente, então realizar horas extras realmente se torna algo muito difícil, e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, realmente são aqui agora duas funções bem claras, e algumas pessoas relataram para a gente dificuldade de conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Do outro lado, quando a gente olhou o impacto positivo entre quem tem filhos, boa parte, quase 75% deles, quase 3/4, em média, falaram para a gente que aumentou o comprometimento e o empenho deles no dia a dia no trabalho. Para quem lida com gestão de pessoas, sabe que esses são dois componentes fundamentais do engajamento das pessoas, né? O que a gente tanto quer nas empresas atingir e conseguir ter pessoas que fiquem conosco por mais tempo. Então, sim, ter pessoas com filhos aumenta o comprometimento das pessoas. Depois da parte profissional, a gente também se aprofundou um pouco na questão do desenvolvimento de competências, né? Continuamos aqui dentro do aspecto profissional, mas o quanto que a parentalidade apoia no desenvolvimento das pessoas. Tivemos aqui uma situação bem parecida com a anterior, então, novamente, as pessoas que não têm filhos imaginam que o impacto no desenvolvimento de competências seja mais negativo do que as pessoas com filhos confirmam, né? E essas pessoas com filhos, em geral, entendem que o avanço nas competências delas foram super favoráveis depois da parentalidade. Então, de 80% das pessoas falaram para a gente que se tornaram mais empáticas, melhoraram sua tomada de decisão, a comunicação e a resiliência com base depois dessa experiência de terem filhos. Então, mais uma vez, mostra como é positivo ter pessoas com filhos dentro do ambiente de trabalho com ganhos expressivos em termos de desenvolvimento de competências. Olhando agora para a parte da vida pessoal, aqui sim, quando a gente olha aqui para o nosso gráfico geral, a gente vê que os percentuais ali do impacto negativo, eles são maiores, né? Então aqui as pessoas com filhos relataram para a gente que de fato tem um impacto maior no dia a dia da vida pessoal deles. Mas aonde que tem algumas diferenças interessantes aqui? As pessoas que não têm filhos, elas superestimam a sensação de depressão e irritação, ou seja, quem tem filhos afirma que na prática isso não é tão ruim assim. E do outro lado, elas subestimam, o impacto nos encontros familiares e nas horas de sono. São duas questões que realmente estão pesando mais para as pessoas que têm filhos, tá? Mas é isso. Questão da vida profissional, de maneira geral, aumenta, melhora bastante, tirando alguns aspectos que a gente vai falar mais para frente. Na vida pessoal, é onde as pessoas acabam deixando de usufruir mais do seu tempo, e acabam tendo perdas mais significativas. E aí, olhando de fato como é que fica esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente montou uma pergunta específica sobre esse tema. Então, em que proporção que as pessoas conseguem, priorizar seus compromissos pessoais ou profissionais quando elas têm alguma agenda conflitante, né? Na hora que eu preciso decidir entre algo profissional e pessoal, para que lado que eu vou? E a gente comparou isso entre 4 grupos diferentes. Todos que estão trabalhando, aqueles que têm filhos e não têm filhos, e também uma separação por gênero. Pode passar para o próximo, Tati. Aqui tem 3 grupos de dados que eu queria comentar com vocês um pouco.
Primeiro, quando a gente olha essa primeira linha sobre quem prioriza mais os compromissos profissionais, a gente vê que quem não tem filhos acaba tendo um percentual um pouco maior, né? São percentuais pequenos ainda, mas mostram que a presença dos filhos impede um pouco essa liberdade de se dedicar mais ao compromisso profissional, principalmente homens sem filhos. A gente consegue ver que aqui tem 8% desse grupo que tem essa priorização profissional, principalmente. Pode passar, Tati. Quando a gente olha para a questão do equilíbrio de fato, né? Quem consegue, ou principalmente precisa equilibrar a vida pessoal e profissional, são pais e mães. Nesse grupo é maior, não tem jeito, tem essas duas demandas bem evidentes na vida deles, e eles precisam conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. E por fim, o terceiro dado interessante para a gente olhar nessa tabela é quando a gente olha para quem consegue ou quem precisa priorizar mais seus compromissos pessoais, tá? E aqui um detalhe importante: a gente está vendo que são as mulheres com e sem filhos, mas a gente não necessariamente está olhando para compromissos pessoais de lazer. A gente está falando também de necessidades e de obrigações que se tem a cumprir no dia a dia, que vêm a se tornar compromissos pessoais. E nesse caso, a gente vê que as mulheres acabam sendo sobrecarregadas com muito mais frequência do que os homens, tanto quando têm filhos, quanto aquelas que ainda não têm filhos. Interessante, a gente viu ali que as mulheres têm essa necessidade maior de priorizar compromissos pessoais em detrimento dos profissionais, mas aqui a gente está vendo se esse equilíbrio é da forma que as pessoas gostariam ou não, e o nosso grupo ali de resultados em vermelho mostra para a gente que as mães com e sem filhos, de maneira geral, gostariam de priorizar mais seus compromissos profissionais. Então, por mais que hoje em dia elas não consigam tanto, é um desejo delas e é uma questão também de igualdade de gênero no mercado de trabalho como um todo, não só associado à parentalidade, mas que tem limitado isso. A gente vê isso aparecendo tanto entre as mães quanto aquelas que não têm filhos também. Então, aqui uma primeira diferença também por gênero. Continuando aqui nessa questão de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e olhando pela distribuição das tarefas da parentalidade entre pais, mães, ou no final das contas, duas figuras parentais que a gente sabe que podem ser também do mesmo sexo, a gente trouxe para vocês uma dúvida: quem é que tem conseguido contribuir mais aqui nessa distribuição? São as mães, são os pais, e como é que vocês avaliam que fica essa distribuição? Vamos devagarzinho aqui, que as opções são um pouquinho maiores, mas a gente passa com elas com vocês. Então, como é que está esse equilíbrio? Os pais acham que contribuem menos e as mães entendem que contribuem mais? Os pais acham que é igual essa contribuição e as mães acham que contribuem mais? Os dois lados estão na mesma moeda aqui, achando que essa distribuição é igualitária. As mães acham que é igualitária e os pais acham que contribuem mais, ou os pais têm uma contribuição maior e as mães acham que contribuem menos. Essas são as nossas opções para vocês trazerem para a gente aqui a percepção de vocês. Temos mais alguns instantes aqui para votar. Como é que vocês acham que ficou o nosso indicador? Legal, temos aqui pessoas que acertaram a nossa enquete. Vamos ver o nosso resultado. Então, de fato, como ficou essa distribuição, ela ficou posicionada com um peso maior para as mães, de maneira geral, mas os pais enxergam que existe ali uma distribuição mais igualitária. Pode passar, Tati. Isso. Então, os pais acham que ela é igualitária, as mães, por sua vez, entendem que essa contribuição é maior do lado delas. Da onde a gente encontrou esse resultado, né? A gente perguntou exatamente isso: como é que é a distribuição das tarefas no cuidado dos filhos entre as duas figuras parentais. Entre as mães, só 24% delas entendem que essa distribuição é igualitária e 74% delas entendem que essa contribuição é maior pelo lado das mães ou elas são as únicas responsáveis. Do lado dos pais, ali sim, 44% deles enxergam que essa distribuição é igualitária. E aqui a gente está falando um pouco de um problema, né? Porque existe um problema de comunicação de um lado dentro de casa, e que também depois se perpetua para o ambiente de trabalho, se os pais não estão conseguindo entender qual que é a função deles e como é que o cuidado deles está afetando o dia a dia do trabalho,
A gente vai ver mais para frente também que, principalmente entre homens líderes, isso tem um impacto, na gestão do ambiente de trabalho com quem tem filhos. Tá? Então, no final das contas, a gente está falando desse papel, dessa bola dividida, não tão bem dividida assim, e isso, no final das contas, impacta também no, num caso extremo de precisar se ausentar do trabalho para compromissos familiares, né? Nesses casos, quem vai na reunião de escola, quando o filho está doente, quem que fica em casa para conseguir atender essas demandas? A gente perguntou quantas vezes, em média, as pessoas tiveram que faltar nos últimos 3 meses por situações como essas, e as mães afirmaram para a gente que sim, precisam faltar mais vezes do que os pais, 2,3 dias em média entre as mães, 1,9 dias em média entre os pais, que assim, a primeiro olhar pode não parecer muito essa diferença, né? Mas a gente está falando aqui de um trimestre. Então, se a gente refletir esse número para um ano, a gente está falando em média que as mães têm que perder um dia a mais, um dia e meio a mais de trabalho, por conta da parentalidade do que os pais. Isso tem um impacto também, na carreira das mulheres, claro. E aí a gente vai olhar para uma parentalidade de como que as empresas estão conseguindo amparar ou não as pessoas de maneira geral, né? Tanto pais e mães, mas aqui sim as diferenças entre pais e mães vão ficar mais evidentes para a gente. Então a gente viu ali no slide anterior, a questão das faltas no trabalho, e a gente perguntou quanto que essas pessoas estão se sentindo amparadas em situações que elas precisam atender uma demanda familiar. Então, na nossa barrinha mais escura, a gente está vendo o resultado de quem já foi questionado pelo seu gestor ao atender uma demanda familiar. 42% das mães disseram para a gente que sim, 26% dos pais também já tiveram uma situação como essa. Em situações, claro, quando você precisa, começa a ser questionado, sobre atender uma demanda familiar, acaba acontecendo depois de uma próxima ocasião das pessoas terem de mentir para conseguir atender essas demandas, né? A relação de confiança é quebrada, e aparecem as mentiras para atender essas demandas. Também a gente está vendo que foi uma situação mais necessária para mães do que para pais, não necessariamente porque elas querem, mas porque foi a solução que elas encontraram para conseguir atender essas demandas. Além de serem questionadas por faltar, mães também têm sido mais menosprezadas no ambiente de trabalho por terem filhos. 31% delas afirmaram para a gente que já se sentiram menosprezadas, apenas 12% dos pais. E isso, no final, tem um impacto grande também na carreira, quando a gente olha para essas faltas, esse menosprezo pode passar para o próximo, Tati. Então, quando a gente olha para a carreira, a gente viu que, primeiro, mães são mais vezes preteridas de uma vaga de emprego por terem filhos, né? 48% delas afirmam para a gente que ou confirmadamente já foram descartadas de uma vaga por terem filhos, ou pelo menos imaginam que isso tenha acontecido. E essa proporção é bem menor entre os pais, só 17%. E situações parecidas aqui a gente observa também quando a gente olha para o nível de promoção e para o nível de para a quantidade de pessoas que foram demitidas por conta da parentalidade. Nas duas situações também, as mulheres sofrem muito mais com essa situação do que os homens, e nem sempre isso é revelado, contado, mas é percebido pelas mulheres como um impacto super negativo na carreira, o que no final das contas pode passar para o próximo, Tati, ocasiona na questão que a Tati já trouxe ali para a gente no primeiro quiz sobre a desistência do ambiente de trabalho. Ele começa a ficar muito pesado, é, menos preso no ambiente de trabalho, não consegue se avançar, e as pessoas acabam, em alguns casos, desistindo de vagas de emprego por conta da parentalidade. Entre as mães, de novo, um percentual muito maior aqui, 55%, e entre os pais, pouco mais de um quarto já passaram por uma situação como essa. Legal, a gente viu aqui uma série de aspectos negativos e muitos deles, acho que vocês já devem imaginar, eles passam também um pouco pela relação com a liderança, né? Assim, quem está sendo menosprezado, quem autoriza ou não as saídas, no final das contas é o gestor. E a gente perguntou também para quem assume uma posição de liderança em uma equipe que tenha pessoas com filhos, como é que esses líderes avaliam que é a sua atuação, em relação a essas demandas familiares. E esse é o nosso próximo quiz para vocês. Como é que vocês avaliam que esses líderes
Como é que vocês imaginam que os líderes se avaliaram nessa questão? A gente pediu para eles se atribuírem uma nota de 1 a 10. Quero que vocês chutem aqui para a gente qual foi a média dessa nota entre 1 a 10. Legal, temos aqui duas notas mais baixinhas. Vamos dar mais um instantinho aqui para vocês responderem e a gente já vê os nossos resultados. Legal, vocês foram mais realistas do que os próprios gestores. A gente vai ver já já o resultado. Então, entre vocês apareceram notas 5 e 7, né? Mas na prática, as lideranças enxergam que estão com um papel muito mais afiado do que de fato estão. Eles se atribuíram uma nota 9, super alta, né? Acho que até surpreende aqui muita gente. Pode passar para o próximo, Tati. Isso ficou bem próximo, tanto entre líderes homens quanto líderes mulheres, tá? Um com nota 9 e o outro com nota 8,9 em média. Então a gente vê aqui um certo descompasso entre o que está acontecendo na realidade, e o que os gestores imaginam que estão conseguindo praticar no dia a dia. E aí a gente passa para uma próxima etapa mais prática aqui. O que as empresas podem de fato fazer para apoiar essa parentalidade, né? Acho que uma primeira questão óbvia para a gente é conseguir desenvolver a liderança para desenvolver a liderança e também orientar a liderança para eles entenderem que o papel deles não está adequado. Acho que a gente viu ali como a realidade não combina com a prática deles, mas mesmo assim nem sempre isso acontece e é importante também que as empresas tenham um canal formal onde pais e mães consigam lidar com casos de impasse entre eles e os gestores, porque nem sempre a gente chega no meio termo ali, e a gente precisa ter com quem contar para atender essas demandas familiares no final das contas. O que a gente viu na pesquisa aqui, 32% das empresas não têm um canal como esse, então vale a pena investir num canal dessa forma. E, de maneira geral, quem tem, sim, muitas vezes as pessoas nem precisam ativar ele, quase metade das pessoas que responderam nunca precisaram acionar, mas tem casos em que ele acaba não funcionando, então nesses casos também a gente precisa melhorar e reforçar essa prática. Pode passar, Tati. Outra questão que a gente viu aqui também foi a questão das ausências para compromissos familiares. De maneira geral, a gente viu que muitas empresas têm alguma liberdade para conseguir permitir as pessoas se ausentarem no trabalho, embora, de novo, a gente viu ali atrás o resultado que mais ou menos um quarto das pessoas tiveram que mentir para atender demandas familiares. Então, muitas vezes isso aqui não está funcionando na prática. Mas o que me chama a atenção aqui, principalmente, é que 47% das pessoas afirmaram que esses programas existem de uma maneira informal. De fato, não é um programa, é uma liberdade para ausência coordenada pela liderança. E nesses casos, eu imagino que seja mais proveitoso se a gente conseguir formalizar isso como um programa de fato, uma prática, para que as pessoas tenham segurança de que quando precisarem podem acionar essa, essa política para conseguir se ausentar nesses compromissos profissionais. Se a gente mantém isso na mão dos gestores, muitas vezes isso pode não funcionar da maneira adequada. Outro ponto aqui que a gente mapeou foi a questão de benefícios. Então, o que as empresas podem oferecer para ajudar as pessoas a melhorar a sua vida na parentalidade? E a gente mensurou 27 benefícios diferentes, que de maneira geral a gente teve um retorno das pessoas, metade das pessoas afirmaram para a gente que eles apoiam na questão da atração e retenção. Então, benefícios para a parentalidade são sim positivos para as pessoas com filhos, mesmo que já sejam às vezes mais velhos, mas existem diferentes benefícios que acabam funcionando para diferentes etapas da parentalidade também. Então, para esses 27 benefícios, a gente mapeou 4 pontos diferentes aqui. Quais são os benefícios que as pessoas têm direito já usaram, né? Então, o que eles mais usam? E aqui ficou para a gente com as primeiras colocações o acompanhamento para pré-natal e o uso de planos de saúde para dependentes. Esses dois são usados por mais da metade das pessoas que têm direito. Entre aqueles que as pessoas têm direito, mas nunca usaram, aparece o apoio em processos de adoção, e apoio psicológico para filhos. Entre aqueles que as pessoas mais desejam ter, né? Eu não tenho hoje, mas gostaria muito de ter
aparecem os day offs de aniversário dos filhos e o enxoval para bebês, e aqui também outros que apareceram com bastante força estão ligados a esses mesmos aspectos, dias livres para cuidado e para relacionamento com os filhos e outros cuidados associados ao momento anterior do nascimento dos filhos, como orientação para os pais também. E no final das contas, quando a gente olha para o grupo ali dos benefícios que as pessoas não têm direito e não têm interesse, aparecem subsídios para procedimentos médicos mais complexos, congelamento de óvulos, inseminação artificial e apoio também em processos de adoção. Eu queria só, antes da gente passar para frente, destacar dois pontos aqui. Quando a gente olha para a questão de menos usados e menos desejados, os dois eles falam de modelos de parentalidade diferentes, principalmente aqui nesse caso de adoção, e também para pessoas que às vezes não conseguem engravidar por métodos naturais e pedem esse apoio para as empresas, né? Então, são modelos menos usuais da parentalidade, mas que para essas pessoas é super relevante. Então, não necessariamente por serem poucos usados ou pouco desejados, vale a pena as empresas excluírem essas possibilidades e todos eles são válidos, só são usados por um número menor de pessoas. Também é bastante interessante aqui para a manutenção da parentalidade de um bom ambiente de trabalho para quem tem filhos, a questão do modelo de jornada híbrido e remoto, né? A gente tem acompanhado no último ano aqui como esses modelos têm recuado nas empresas e a mudança para o presencial 100% tem sido cada vez mais forte. Então, na nossa pesquisa aqui, a gente já vê que entre os pais, 71% já estão no modelo presencial, entre as mães, 64%, mas que no modelo ideal para eles, principalmente para elas, seria o modelo híbrido e remoto. Só 26% das mães enxergam que o modelo presencial é o modelo ideal para elas. Então, a manutenção de mulheres e homens com filhos no mercado de trabalho passa muito também pelos diferentes modelos de trabalho coexistindo nas empresas. E aí, olhando para a licença parental, né, um aspecto super presente aqui nas discussões sobre parentalidade. A gente mensurou tanto a quantidade de dias atuais da licença para pais e mães, quanto o número de dias ideal na visão deles. Olhando primeiro o número atual entre as mães, a gente viu que ficou na casa de 118 dias, que a gente vê que é um número menor do que os 120 dias previstos por lei, porque 20% das pessoas aqui que participaram da nossa pesquisa nos dois gêneros afirmaram para a gente que não tiveram direito à licença total de acordo com os números previstos pela lei. Existem ali acordos informais ainda acontecendo entre empresas e pessoas que não deveriam existir, mas mesmo assim, entre os pais, a gente vê que esse número ficou em 27 dias, que já é bem acima do previsto ali de 5 dias, o que é um impacto positivo de empresas que já estão conseguindo modificar suas políticas e ampliar as licenças parentais também. Quando a gente olha para o modelo ideal, assim, primeiro, quase 60% das pessoas, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, discordam da duração da sua licença, e gostariam, em geral, ter um número maior de dias como licença maternidade ou paternidade. Na licença maternidade para as mães, o ideal ficou mais ou menos ali na casa de 168 dias, em média, e entre os pais, 74 dias. Nos dois casos, a gente vê que tem uma diferença super grande para o que a gente observa no mercado hoje. Mesmo assim, vale a gente destacar também que existe uma discrepância muito grande ainda no modelo ideal visto por mulheres e homens, ou seja, não tem uma previsibilidade aqui entre pais e mães de uma contribuição igualitária nesse cuidado dos filhos no primeiro instante. Pais não entendem que tem a mesma contribuição necessária quanto as mães. E aí, para fechar aqui a questão da licença parental, a gente observou também os resultados de quem trabalha em uma empresa. Pode voltar um pouquinho só, Tati. De quem trabalha em uma empresa signatária do programa Empresa Cidadã. Né? Para quem não conhece, é um modelo que prevê ali abatimento de impostos, mas que permite ou prevê a extensão dessa licença parental para pais e mães, para mães para 180 dias, para pais para 30 dias. E nesses casos, 80% das pessoas concordam com a duração dessa licença. Então, para quem quiser se apoiar num instrumento legal para essa extensão da licença, esse caminho da empresa cidadã tem se mostrando bastante efetivo.
E para a gente fechar agora esse tema sobre parentalidade com os dados das nossas pesquisas, a gente trouxe dois aspectos aqui ainda para a gente conversar. São detalhes, mas não são menos importantes do que os outros. Primeiro, falando sobre parentalidade em diferentes contextos, a gente trouxe aqui dois aspectos diferentes. Primeiro, olhando do lado esquerdo, para quem já perdeu um filho, é um percentual. A mim, ele chama atenção como alto, embora ele não seja super elevado, né? Mas 13% das pessoas disseram para a gente que já perderam um filho em algum momento da sua vida, maioria deles durante a gestação. E principalmente o que chama atenção para a gente aqui negativamente é que quase 7 em cada 10 pessoas que passaram por isso entendem que não foram amparadas pela empresa da maneira correta nesse momento. Um momento de dor, de perda, em que as empresas precisam também ter ali algum instrumento para conseguir amparar essas pessoas. Do lado direito, a gente está vendo dados de quem tem filhos com deficiência. E lá atrás a gente comentou sobre o número de pessoas que já desistiram de uma vaga de uma vaga de emprego por conta da parentalidade, né? A gente viu ali um número por volta de 50% das pessoas, quase. Aqui o número está um pouco diferente porque a gente justamente separou esses dois grupos, tá? Mas então, entre quem não tem filhos com deficiência, só 39% dessas pessoas, só não, é um número alto, mas esse grupo já desistiu de vagas por conta da parentalidade, e entre quem tem filhos com deficiência, esse número sobe bastante, vai para 78%, porque é um grupo que precisa de demandas diferentes ali, de apoios diferentes da empresa. Quando a gente olha para os resultados, principalmente liberdade para se ausentar em dias de trabalho, e benefícios mais específicos voltados principalmente a apoio financeiro, são questões bem sensíveis para esse grupo de pessoas que têm filhos com deficiência, tá? São dois pontos sensíveis aqui de diferentes contextos, mas a gente vai se aprofundar em diferentes contextos também no e-book que vai subir para vocês em breve lá no Acrescenta do iFood Benefícios, onde a gente também vai trazer dados de filhos adotivos, figuras parentais com o mesmo sexo e também de pais divorciados, como é que fica essa divisão no cuidado dos filhos. Para a gente fechar, é, filhos e felicidade. A gente viu aqui uma série de aspectos que têm um impacto negativo no ambiente de trabalho e também na vida pessoal, mas acho que a mensagem final aqui que a gente deixa para vocês é esse número aqui. A gente perguntou para as pessoas quem se sente mais ou menos feliz, mais feliz ou mais triste no dia a dia por conta dos seus filhos, e 96% das pessoas disseram para a gente que se sentem mais felizes na maioria ou todos os dias por conta dos filhos. Então, sim, tem um impacto na vida pessoal e profissional, mas principalmente torna a vida das pessoas mais felizes. Para vocês não dizerem para a gente desestimulou vocês a terem filhos, tenham os filhos, que eles têm um impacto super positivo também na vida das pessoas. Legal, Matias. Obrigada. Eu acho que a gente está falando aqui muito de cultura corporativa, né? Qual é a cultura que a gente quer? E quando a gente junta também com os desafios da RH para 2025, que é atrair talentos e que a gente percebe que vai ficar cada vez mais difícil, cada ano mais difícil. Olha a quantidade de talentos que as empresas podem estar desperdiçando aqui por não terem uma política que seja mais atenta ao cuidado, né? E aqui a gente pode falar sim do cuidado dos filhos. É importante olhar para o cuidado dos filhos em toda a jornada do filho. Muito dos benefícios das empresas estão focados na primeira infância, no nascimento, primeira infância, mas a gente mapeou aqui na pesquisa que os pais gostariam de ter benefícios até para os filhos com mais de 18 anos, já adultos, né? Filha para a vida inteira. E também pensando nessa questão do envelhecimento. Os funcionários das empresas, eles vão ter que cada vez mais, né, cuidar esse cuidado, essa ausência do trabalho, essa licença para se ausentar do trabalho para cuidar de um parente, não vai ser mais do filho, né, vai ser cada vez mais também dos pais idosos, dos familiares idosos. Então, de novo, como é que a gente desenha uma política de benefícios, uma cultura corporativa que atenda o profissional para o longo da vida? Se a gente quer profissionais que fiquem engajados, motivados e que fiquem nas empresas por mais anos, a gente precisa também pensar em políticas que sejam
estendidas, não só políticas de curto prazo. Nosso próximo insider, Matias já deu um spoiler lá no começo, mas é isso, 13 de maio, 10 horas, mesmo local, aqui no Zoom, mesmo horário, no dia 13 de maio. A gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. Vai estar às vésperas da NR1, a NR1 entra em vigor dia 25 de maio, então dá para vir aqui para o Insider iFood Benefícios e fazer os últimos ajustes também na política, no preparo aí para a NR1. Para quem não está familiarizado, a NR1 é a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho. Ela sofreu uma modificação que agora entra em vigor em maio, que além dos riscos físicos, né, ergonômicos, físicos, as empresas vão ter que mapear também os riscos psicossociais. Então, entra muito relacionamento, saúde mental, hora extra, um sentimento de pertencimento, quando aqui a gente fala da exclusão, né, que as pessoas se sentiram menosprezadas, exclusão está totalmente ligada à NR1 também. Né? Então, venham, participem, quem quiser participar, já manda uma mensagem, aqui tem o e-mail da Tamires na tela, já manda uma mensagem para a Tamires, falando que para reservar a sua vaga, e aí ela manda depois o link de inscrição para vocês. As últimas notícias, tudo que a gente falou aqui, esse material vai para o site da Acrescenta, tem os links para vocês se aprofundarem mais nos assuntos, e todo o material da ThinkWork, pesquisas, e-books, reportagens especiais, cases, estão entrando no Acrescenta do iFood Benefícios. Tem aqui o link, aqui a gente já tem, se vocês clicarem, tem o link para cada um desses conteúdos também. A gente falou de benefícios parentais, tem um case da Petrobras que é sobre licença maternidade para mães não gestantes. Foi um dos projetos premiados do Prêmio ThinkWork Innovations do ano passado. Ele já está ali entre os materiais do Acrescenta também. E vários outros exemplos de empresas tirando a licença ou paternidade ou maternidade, substituindo por essa licença parental, igualando o número de dias de homens e mulheres. Tem até um projeto muito legal da Iara Fertilizantes, não sei se vocês conhecem. A Iara criou um curso para ensinar os pais a serem pais. Né? Então, o que o Matias falou aqui, muitas vezes os pais ainda não enxergam as suas responsabilidades quando nasce uma criança, nessa primeira fase. Então, a Yara tem um curso que mostra como que os pais podem ajudar, né, para deixar essa distribuição de tarefas em casa um pouco mais equilibrada, para aí sim a gente tentar evitar ou diminuir esses impactos também na carreira das mulheres, que a gente viu que é mais pesado. Aqui também o site da Acrescenta para vocês de novo visitarem, explorarem, tem bastante material legal. As edições passadas do Insider estão lá também, vocês podem assistir. Essa daqui também, daqui a pouquinho já está lá disponível. E para quem ficou curioso de conhecer mais sobre a ThinkWork, também o link para o nosso site, para vocês participarem também das pesquisas, dos eventos e dos prêmios. Deixa eu parar de compartilhar para voltar para a tela. Legal. Alguém tem dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Não, não. Só agradecer mesmo. Bem rico o material, gostei bastante. Vou me aprofundar um pouquinho mais no tema, tem um pouquinho a ver aí, tanto com o meu contexto pessoal quanto profissional também. Legal. Obrigada, Luiz. Se você quiser, se você tiver alguma dúvida também, depois, se você estiver passando por alguma adoção de metodologia, de benefícios aí na empresa, eu vou deixar meu e-mail aqui, qualquer coisa pode escrever para a gente. A gente tem vários outros dados da pesquisa, a gente trouxe um recorte aqui, os destaques, mas se quiser quiser algum cruzamento, alguma coisa, algum detalhe, pode escrever para a gente que a gente consegue. Provavelmente a gente consegue, porque realmente a pesquisa tá bem completa. Combinado, obrigado. Muito bom.
Então a gente fica por aqui, encerra esse Insider e a gente se encontra novamente no próximo mês. Obrigada, Obrigada, Tamires. gente. Obrigada, Obrigada, Tati. Obrigada, Matias. Mar. Obrigada. Obrigado, até Bom Tchau, logo. tchau. Tchau.